Certo? Vamos direto ao ponto. O que a gente vai ver hoje não é só mais um conjunto de regras ou uma daquelas burocracias corporativas chatas, sabe? Trata-se, literalmente, da linha tênue entre a vida e a fatalidade no ambiente de trabalho. É muito bom ter todo mundo aqui para essa análise detalhada sobre a NR33, que é a norma regulamentadora brasileira que dita as regras de segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. O nosso objetivo com essa explicação é bem claro: entender a engenharia de segurança, os protocolos super rigorosos e a responsabilidade humana que são exigidos para garantir que cada trabalhador que entra em um ambiente de altíssimo risco consiga voltar são e salvo para casa no fim do dia. É um mergulho fundo em como a legislação atua para neutralizar essas ameaças silenciosas. O nosso roteiro hoje é bem direto. Vamos passar por O que é um espaço confinado? 2. Perigos invisíveis e fatais. 3. As responsabilidades do supervisor e do vigia. 4. O monitoramento contínuo da atmosfera. E, por fim, 5. A importância do treinamento. Então, começando pela seção 1. Afinal, o que é um espaço confinado? Vamos pensar juntos. A segurança no local de trabalho começa fundamentalmente quando a gente tem uma compreensão absoluta do ambiente. Afinal, se não conseguimos identificar o campo de batalha, fica impossível se proteger nele, né? E a NR33 é cirúrgica na definição dela. Para um ambiente ser legalmente classificado como um espaço confinado, ele precisa atender a 3 critérios obrigatórios ao mesmo tempo. Primeiro, não foi feito para que pessoas fiquem ali continuamente, ou seja, não é um escritório. Segundo, a entrada e a saída são difíceis, bem restritas, o que transforma um eventual resgate em um pesadelo logístico. E terceiro, existe ou pode vir a existir uma atmosfera perigosa lá dentro. Olha só, a ausência de apenas um desses fatores já descaracteriza o local. Os 3 precisam obrigatoriamente coexistir. E é super interessante notar como a legislação evolui para fechar aquelas brechas que podem ser fatais. Na atualização de 2022 da NR33, ficou explícito que espaços não destinados à ocupação humana, mas que são usados para armazenagem de material com potencial de engolfar ou afogar o trabalhador, agora são, sem sombra de dúvida, espaços confinados. Vamos imaginar um silo cheio de grãos. O engolfamento, para quem não sabe, é basicamente o soterramento por material sólido particulado que pode capturar alguém e causar inconsciência ou até a morte. É, na prática, a lei se adaptando à realidade física nua e crua das indústrias e do agronegócio. Vamos para a seção 2, perigos invisíveis e fatais. Agora, tirando o foco das estruturas que a gente pode tocar, como paredes estreitas e montanhas de grãos, e olhando para o que realmente lidera as estatísticas de acidentes fatais, o ponto crucial aqui é a marca de 20,9%. Essa é a concentração ideal de oxigênio na atmosfera. A norma até diz que níveis entre 19,5% e 23% são aceitáveis, mas tem um porém. Isso só vale se a causa dessa variação for conhecida e estiver totalmente controlada. Qualquer anomalia fora dessa faixa é um alarme vermelho imediato. Uma queda de oxigênio pode significar a presença de contaminantes tóxicos, criando o que a norma chama de atmosfera IPVS, imediatamente perigosa à vida ou à saúde. E isso leva a gente direto para o alerta mais assustador e também o mais vital presente no Guia Técnico da NR33. Nossos sentidos foram moldados pela evolução, claro, mas eles falham terrivelmente diante desses verdadeiros assassinos industriais modernos. Muitos gases perigosos, tipo monóxido de carbono, não têm cheiro, não têm cor, não têm sabor. O gás sulfídrico, que é super comum em esgotos, pode simplesmente paralisar o nervo olfativo em altas concentrações. Você para de sentir o cheiro dele. Portanto, a regra é clara. Quem trabalha em espaços confinados jamais pode usar o próprio nariz ou intuição como instrumento de segurança. A medição objetiva com equipamentos técnicos é literalmente uma questão de vida ou morte. O que nos traz a seção 3, responsabilidade do supervisor e do vigia. Diante desse cenário de perigo absoluto, a NR33 cria uma espécie de blindagem humana muito específica. Existe uma separação de poderes bem clara aqui. De um lado, a gente tem o supervisor de entrada. Ele é o cérebro operacional da missão. Ele é quem emite o documento sagrado da operação, a famosa permissão de entrada e trabalho, ou PET. Ele faz os testes iniciais e garante que as condições são seguras antes de qualquer pessoa ousar colocar os pés lá dentro. Do outro lado da moeda, temos o vigia. O vigia é aquele anjo da guarda que nunca, em hipótese alguma, entra no espaço confinado. O dever dele é ficar do lado de fora, de olho vivo, controlando quem entra e quem sai. E ele tem a autoridade final para apertar o botão de pânico e ordenar o abandono imediato ao menor sinal de que algo deu errado. As funções não se misturam, jamais. Tudo isso para que o foco não se perca.
Tem um detalhe técnico aqui que foi muito debatido recentemente: a possibilidade de um único vigia cuidar de mais de um acesso. A nova redação da norma até permitiu isso, mas olha, sob condições de um rigor quase militar. Todos os espaços precisam estar no campo visual direto do vigia, a olho nu mesmo, sem depender de câmera ou telinha. A atividade que está rolando lá dentro tem que ser exatamente a mesma e o limite absoluto é de 2 trabalhadores por espaço. O objetivo disso tudo é evitar que o vigia fique sobrecarregado, porque se a atenção dele falhar por um segundo, a tragédia acontece. É simples assim. Vamos seguir para a seção 4, monitoramento contínuo da atmosfera. Para conseguir neutralizar aqueles perigos invisíveis que a gente comentou agora há pouco, a norma estabelece uma regra de ouro inegociável. A avaliação atmosférica inicial tem que acontecer do lado de fora. Sempre. Sem exceção. E a lógica por trás disso é cristalina. Se a gente não sabe o que tem lá dentro, colocar uma pessoa, mesmo que seja o supervisor super experiente, com detector portátil na mão para testar o ar, é quase uma sentença de morte. A medição tem que ser feita usando sondas, hastes ou mangueiras que são inseridas no espaço, enquanto toda a equipe continua respirando ar puro e seguro lá do lado de fora. O passo a passo exato dessa operação técnica começa com um procedimento chamado Bump Test, ou teste de resposta. É tipo uma provinha rápida, feita todo dia, para ter certeza absoluta de que os sensores acústicos, vibratórios e visuais do detector multigás vão mesmo apitar se tiver gás perigoso, e que o equipamento está zerado bonitinho para o ar limpo. Bom, depois desse teste inicial feito do lado de fora pelo supervisor, os níveis são garantidos e a PET é assinada. Mas a história não acaba aí. Durante absolutamente todo o tempo em que houver trabalho lá dentro, os trabalhadores usam detectores grudados no corpo. É o tal do monitoramento contínuo. As condições num espaço confinado podem mudar em questão de segundos, seja por um vazamento que ninguém esperava ou até por uma reação química gerada pelo próprio serviço que o pessoal está fazendo, tipo uma solda. E, finalmente, chegamos à seção 5, a importância do treinamento. Bom, a gente tem a lei, tem toda a tecnologia de ponta nos detectores e tem as definições claríssimas de responsabilidade. Mas a verdade nua e crua é que tudo isso cai por terra se houver falha na última e mais vital camada de proteção, o fator humano. A NR33 não admite superficialidade quando o assunto é conhecimento. A capacitação tem que ser imersiva. Assistir a uns videozinhos ou ler uma cartilha não vai salvar a vida de ninguém na hora do pânico. A norma exige aulas práticas exaustivas. E mais do que isso, a forte recomendação é que, sempre que for seguro, o treinamento e os simulados de resgate aconteçam nas próprias instalações da empresa. Assim, as pessoas conhecem as geometrias exatas, os apertos e os equipamentos com os quais terão que lidar numa eventual emergência real. Para fechar a nossa apresentação de hoje, eu deixo essa reflexão fundamental. Se os protocolos mais rigorosos e os melhores detectores multigases do mercado estiverem no local, uma equipe consegue sobreviver sem o preparo mental contínuo para reconhecer ameaças invisíveis? É totalmente inútil ter detectores calibrados, tripés de resgate supermodernos e pilhas de permissões de entrada e trabalho assinadas se os supervisores, vigias e trabalhadores não tiverem aquela prontidão mental que só vem da repetição exaustiva. A NR33 está aí para dar as ferramentas normativas, mas a sobrevivência em espaços confinados é, no fim do dia, definida pela vigilância constante e por um respeito inegociável àquilo que a gente não consegue ver, mas sabe muito bem que pode ser fatal. É uma verdadeira aula sobre disciplina e a gente espera que essa nossa análise detalhada tenha jogado uma luz essencial sobre esses processos que salvam vidas todos os dias.